Sejam bem-vindos ao canal Short in Movie. Hoje eu vou explicar um filme de 2021 chamado Ilha de Segredos. O filme começa com um jovem chamado Jonas, e ele está com seus pais no funeral da sua avó. A família está muito abalada, ela foi assassinada por um cachorro feroz. 4 meses depois, Jonas e seus pais estão conversando no carro sobre o relacionamento do pai dele com o seu pai, chamado Frederick. Eles então percebem que tem uma senhora dirigindo na mesma direção que a deles. O pai então tenta evitar bater no carro da senhora e acaba batendo em uma árvore. Nos dias seguintes, Jonas está no funeral de seus pais com seus amigos. Ele é tomado pela dor, quando Nina chega e o conforta. Mais tarde, na casa de Frederick, todos estão reunidos para prestar homenagem à família. Frederick então vai falar com Jonas. Ele diz que pode ficar com a guarda dele até os 18 anos, mas eles teriam que se mudar para uma ilha. Assim ele não teria que ir para a Baviera com sua tia. Agora podemos ver que já se passaram um ano e Jonas está muito melhor. Ele está andando de bicicleta com seus amigos e eles estão indo para a escola juntos. Na escola, uma senhora entra na sala e diz à turma que era para eles a seguirem. Flu e Jonas parecem felizes em seguir lá. Ela reúne os jovens e diz que o professor deles, Sr. Minnick, tinha sofrido um acidente em suas férias em Mallorca e que a partir daquele momento ela era professora de alemão deles. Então ela se apresenta como Helena. Depois da aula, Jonas e Flu estão sentados, quando Helena vai até eles e pergunta se eles estão livres para irem na casa dela aquela noite, porque ela tinha acabado de se mudar e precisava de ajuda com seus móveis. Nina rapidamente chega e diz que também pode ajudar. No caminho para a casa de Helena, Jonas se encontra com Nina. Alguns minutos depois, Helena está lá em cima com os meninos, se divertindo e montando os armários, enquanto Nina está lá embaixo cortando o assoalho. Ela então decide andar pela casa. Vai até a despensa e a cozinha. Ela encontra uma mala com uma etiqueta, que está escrito Mallorca. Helena se aproxima dela e a pergunta o que ela está procurando. Nina diz que estava procurando um pedaço de madeira para ajuda lá no corte. Helena então dá um pedaço e Nina sai. Helena então percebe que ela se esqueceu de tirar a etiqueta da mala. Lá em cima, Helena e os meninos finalmente terminam de montar o armário, quando Nina chega com o pé coberto de sangue. Ela tinha se cortado acidentalmente quando tentava cortar o assoalho. Flu então a leva para o hospital. Depois que todo mundo vai embora da casa de Helena, ela vai até a despensa e tira a etiqueta da mala. Mais tarde naquela noite, podemos ver que Helena está sentada e tem várias fotos de Jonas na mesa. Ela está olhando fixamente para elas, mas depois junta tudo e queima na pia. Na manhã seguinte, Jonas vê Helena correndo pela praia, assim como ele. Em seguida, ela pergunta para Jonas se ele e Nina estão juntos. Ele responde que não. Mais tarde, na sala de aula, Helena pede para que os alunos escrevam um poema. Assim que a aula acaba, Nina vai para a casa de Jonas para ele ajuda lá com o poema. No dia seguinte, na aula, Nina está recitando o poema e Helena percebe que não tinha sido ela que tinha escrito. Ela então pergunta para Jonas sobre isso e ele admite que tinha sido ele. Helena diz que ela gostou do poema, que ele era muito talentoso e que se ele tivesse qualquer coisa que quisesse mostrar para ela, ela iria ler. Depois, na casa de Helena, ela está cuidando de algumas plantas quando ela vê que Jonas está tentando colocar um pacote em sua caixa de correio. Então ela corre até lá para pegar o pacote e o convida para entrar, para que ela pudesse ler o que ele tinha escrito. Depois ela vai tomar banho e Jonas a fica observando. Algumas horas depois, Helena acaba de ler o último papel do que Jonas tinha escrito e ele a pergunta o que ela tinha achado. Helena, comovida com a escrita dele, começa a chorar, enquanto Jonas enxuga suas lágrimas. Eles acabam se beijando, mas isso rapidamente se transforma em algo mais. Na manhã seguinte, Jonas se encontra com Helena a caminho da escola e ele diz para ela que o que eles fizeram foi errado. Helena diz que ele é um adulto e pode tomar suas próprias decisões. Podemos ver que mais na frente Nina estava parada observando os dois lado a lado. Mais tarde na sala de aula, Nina e Julie percebem que algo está errado com Jonas e a professora e que eles estão agindo de uma forma estranha. Depois que a aula acaba, Nina vai falar com Helena e diz que tinha sido Jonas que escreveu o seu poema e que ela se sentia culpada por levar o crédito dele. Quando Nina vai contar a Jonas sobre isso, ele a diz que a professora já sabia. Depois disso, Nina está ajudando Jonas a limpar a casa de seus pais. Ele começa a falar dos seus pais e sente muita tristeza. Jonas começa a chorar e Nina o abraça. Eles então se beijam e ela o garante que ele não irá perder lá como seus pais. No dia seguinte, a escola está realizando um pequeno seminário e Frederick está fazendo seu discurso, quando ele vê Helena parada lá atrás.
Agora ela estava de cabelo curto e ele parece que viu um fantasma. Frederic então desmaia e Jonas corre para ajudá-lo. Na casa de Frederic, ele agora está se recuperando da queda. Nina então conta para Jonas que o seu avô desmaiou porque tinha visto Helena e ficou em choque, mas ele não acredita nela. Se sentindo chateada e frustrada, Nina vai embora. Mais tarde naquela noite, Jonas acorda com Helena deitada ao lado dele. Eles têm relações sexuais. Na manhã seguinte, ela tenta sair em silêncio para não acordar Jonas, mas ao deixar a casa, ela é vista por Nina, que foi lá levar um café da manhã para Jonas. Poucas horas depois, Nina e Julie estão correndo na praia e ela conta para Julie o que tinha acontecido naquela manhã e o que tinha visto no seminário. Julie diz para ela que seu pai disse que ele tinha uma professora que se parecia exatamente com Helena, e ela tinha o mesmo cabelo. Na casa de Frederic, Jonas está indo para a escola quando seu avô diz que não é para ele ir. Jonas então o pergunta sobre Helena, mas Frederic o ignora rapidamente e diz que Jonas está vendo coisas. Ele então dá o café da manhã que Nina tinha preparado para Jonas e aí que ele percebe que ela tinha ido lá aquela manhã e que provavelmente tinha visto Helena sair de lá. Na escola, Nina está lendo um antigo livro de membros da escola na biblioteca, quando ela encontra uma foto de Helena, mas com um nome diferente. Ela se chamava Maria Roth. Elas realmente parecem ser a mesma pessoa. Helena então entra na biblioteca e Nina confronta. Ela pergunta por que ela tinha vindo para aquela ilha, com medo de que Nina contasse para Jonas. Helena sufoca até a morte. Jonas está do lado de fora da biblioteca procurando por Nina quando Helena sai e diz para ele que não tinha visto ela. Ele então acredita e vai procurar lá em outro lugar. Helena volta para a biblioteca e tenta esconder o corpo de Nina. Ela pega uma fita adesiva, uma corda e amarra o corpo e o arrasta até a caminhonete. Quando ela percebe que deixou a bicicleta de Nina, ela volta para a busca lá e sai dali. Na praia, Jonas encontra Julie e Flu e pergunta se eles tinham visto Nina. Eles respondem que ela estava na escola aquela manhã. Enquanto isso, do outro lado da praia, Helena estava se livrando do corpo de Nina. Mais tarde na casa de Helena, ela está cortando um pó, quando recebe uma mensagem de Jonas dizendo que quer encontrá-la assim que possível. Depois ele então chega à sua casa e a diz que Nina está desaparecida. Ela fala que a viu na biblioteca aquela manhã e que estava com ciúmes do seu relacionamento com ele ao vê-la saindo de sua casa. Helena também diz que eles podem ser só amigos, se é isso que ele queria, mas Jonas não fica satisfeito com isso e a beija. Eles passam a noite juntos. Na manhã seguinte, Jonas é acordado por Frederic e ele diz a ele que encontraram o corpo de Nina na praia. Quando eles chegam lá, a mãe de Nina está devastada e Frederic desmaia mais uma vez. Eles o levam para o hospital. Mais tarde em sua casa, Flu e Jonas percebem que a morte de Nina não foi um acidente e vão para a biblioteca da escola. Julie chega lá e fala que a professora do seu pai deu aulas para ele de 1984 até 1988. Eles então começam a procurar os anuários. Quando percebem que tem uma página faltando, eles resolvem procurar no site da escola e encontram uma foto de Frederic com Maria Roth. Para o choque deles, eles descobrem que ela se afogou 4 anos depois. Enquanto isso, Helena vai até o hospital visitar Frederic e ele fica apavorado. Ela então o acusa de matar a sua mãe e agora é revelado que Frederic é o pai dela. Ele não queria nada com ela ou sua mãe e é por isso que ela estava ali para se vingar dele. Ela então o lembra que tem Jonas e que foi ela que matou os pais dele. Na manhã seguinte, Jonas é acordado por uma ambulância, que está trazendo seu avô de volta para casa, com Helena ao seu lado. Jonas fica extremamente desconfiado já que agora ele sabe o segredo dela. Ele então a pergunta por que ela estava lá e ela responde que estava visitando Frederic quando os médicos disseram que iria liberá-lo. Ele também a pergunta se o nome da mãe dela era Maria Roth, mas Flu liga para ele na hora e Helena diz para ele atender que depois o contará tudo. Então ela entra e começa a fazer um café para Jonas. Ela despeja um pó no copo e vai até Frederic. Já indefeso, ela o faz assistir tudo pela janela. Helena dá o copo para Jonas e o conta que sua mãe tinha um caso com o avô dele. Jonas então começa a sentir o efeito da droga e desmaia. Helena então o arrasta para um lago e tenta afogá-lo, mas Jonas, com toda a energia que o resta, acerta Helena e corre de volta para casa. Ao chegar lá, ele encontra Frederic no chão, segurando a carta que Maria deixou para ele com vidros por toda a parte. Helena pula em Jonas e começa a sufocá-lo. Antes que ele perdesse totalmente o fôlego, ele pega um caco de vidro e enfia no coração dela. Helena finalmente está morta em seu lado. Alguns dias depois, Jonas está em um navio quando percebe uma garota com uma capa de chuva amarela, como a mesma que Helena usava, e fica perturbado. Ele segue a garota e descobre que ela era só uma garota normal que o pergunta se ele era da ilha.
Jonas fica muito tranquilo sabendo que pode começar um novo capítulo da sua vida, e com essa última cena o filme termina.